Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Que bom que você adquiriu esse material. Que bom que você, meu irmão, minha irmã, está estudando a fundo esse assunto. Que bom que você aí se reuniu em uma igreja vibrante e animada para se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. E que bom que talvez o seu pequeno grupo está aí vibrante, também conhecendo um pouquinho mais sobre os mistérios da palavra de Deus. Nesse estudo nós iremos falar sobre as evidências da Trindade na Bíblia. E eu quero te fazer uma pergunta: será que é possível realmente perceber a Trindade na Bíblia? Ou esta foi uma invenção da igreja, como dizem por aí que foi? Através desse estudo você vai perceber que a Trindade é uma doutrina real e ela é apresentada por toda a Bíblia. Nós iremos começar o nosso estudo, porém é preciso falar com Deus. Vamos pedir ao Senhor que conduza o nosso estudo nesse momento. Aí onde você está, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor está conosco nesse estudo e queremos pedir a Tua presença para que esteja conosco e que o Senhor abençoe a pessoa que está assistindo e que está orando junto comigo. Que o Senhor conduza as nossas vidas acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando falamos do Espírito Santo ou da Trindade, existem algumas pessoas que não acreditam e elas usam alguns argumentos. Por exemplo, um dos primeiros argumentos que falam contra a Trindade é um argumento simples, mas é importante você saber qual é o argumento e por que você vai perceber que não faz sentido. Por exemplo, dizem aqueles que não acreditam na Trindade que a Trindade não é real pelo primeiro motivo: a palavra Trindade não aparece na Bíblia, como você está vendo aí. Porém, nós percebemos o seguinte: se fôssemos seguir o mesmo raciocínio, nós também não acreditaríamos em doutrina como a ascensão ou até mesmo como o milênio. Na verdade, a palavra ascensão ou a palavra milênio também não aparece na Bíblia. Porém, nem por isso nós deixamos de acreditar que Jesus subiu ao céu e que o milênio é uma doutrina real, encontrada na palavra de Deus. Porém, falando da Trindade, falando do Espírito Santo, é importante também dizer uma coisa: Deus é um Deus infinito e nós, seres finitos e pecadores, só conseguimos compreender aquilo que nos foi revelado. Como a própria palavra de Deus diz, no livro de Isaías, o seguinte, eu quero que você abra comigo ou acompanhe, 40, verso 18, que diz: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Em outras palavras, Deus é um Deus tremendo, não dá para ser comparado. Existem algumas pessoas que querem ilustrar a Trindade usando objetos humanos, mas é impossível, é imperfeito. Por isso nós ficamos com aquilo que foi revelado. E começando a falar sobre a Trindade, eu quero começar a abrir alguns textos da palavra de Deus contigo, para que você veja as evidências da Trindade ao longo de toda a Bíblia. E o primeiro texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Primeiro texto, vamos abrir? Gênesis 1, verso 1, espero que esteja com a tua Bíblia aí, conferindo, que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. É impressionante porque a palavra de Deus, ela se revela como um Deus triuno, um Deus revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no primeiro verso da Bíblia. Você pode estar me perguntando assim: pastor, onde é que está a Trindade aí? Querido, eu quero te dizer uma coisa: a palavra Deus aí na sua Bíblia, ela é a tradução de uma palavra hebraica chamada Elohim, como você está vendo aí. A palavra Elohim, além de ser uma palavra que significa Deus, ela é uma palavra plural. É isso mesmo, plural. A palavra Elohim é o plural de uma outra palavra, é a palavra Elohá. Elohá é o singular de Elohim. Portanto, amigo, é importante que você entenda
que Deus, ele revelou ali a pluralidade divina no primeiro verso da Bíblia. Mas aí você pode estar se perguntando, mas por que na minha Bíblia não está deuses, já que Elohim é uma palavra no plural? Simplesmente porque o verbo bará, que é o verbo criar no hebraico, ele está no singular. Perceba, é a Trindade, porém age como uma unidade. É a Trindade revelada na Bíblia, é impressionante, não é? Mas não para por aí não. Abra um outro texto comigo da Bíblia, e esse se encontra no capítulo 1 mesmo, agora no versículo 26, que diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu? Onde é que está a Trindade aí? Conseguiu notar? A Bíblia diz, façamos o homem. Na verdade foi Deus que disse, façamos o homem à nossa imagem. Mas façamos quem? Ali estava a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no verso seguinte, acompanha aí, diz o seguinte, olha só, e criou Deus o homem à sua imagem. Então perceba, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se revela no plural, façamos o homem. Porém, o verso seguinte diz, criou Deus o homem. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade. Por isso o verbo criar está também no singular. É impressionante, não é? Mas não para por aí não. Existe um outro texto da Bíblia, esse também está no livro de Gênesis, agora no capítulo 3, no verso 22, onde diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Assim que o homem pecou, Deus olhou para o homem e ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e então ele expressou, eis que o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É impressionante porque Deus ele fala no plural, querido. É impressionante como a palavra de Deus nos revela isso. Porém, existe um texto bíblico também especial, que mostra a pluralidade divina. E eu quero convidar você a abrir no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amigo, Deus se revelando no plural novamente, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Você está percebendo? A Bíblia existem diversas evidências de Deus no plural. Porém, mesmo com tantas evidências, alguns ficam dizendo assim, que este era uma forma que os reis falavam. Dizem eles que os reis falavam no plural naquela época. E então dizem que a Bíblia está usando deste artifício. Porém, amigo, este é um argumento falso, porque nós não percebemos os reis de Israel, nem os reis de Judá falando no plural. Isso, olhe lá, é coisa de jogador de futebol dos nossos dias, não é verdade? Quando ele diz, tocaram a bola para a gente e a gente entrou na área, a gente cabeceou e fez o gol. Você já viu uma reportagem assim? Isso é um tremendo erro. Porém, a Bíblia, nem Deus comete esse erro. Quando Deus fala no plural, é porque ele estava dizendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer ver uma prova disso? O próprio texto que acabamos de ler, ele tem um verso seguinte. E nesse momento, o verso seguinte, o verso 9 e o 10, dizem o seguinte, Isaías capítulo 6, verso 9 e 10, onde diz, Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse ele, a questão é, disse ele quem? Quem é que estava falando com Isaías? Quem é que estava pronunciando toda essa palavra? Quem é que falou no plural, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem foi? Deus, tudo bem. Deus Pai, é isso que todo mundo diz, inclusive aqueles que não acreditam na Trindade. Mas por que no plural? Você vai entender.
a própria Bíblia traz resposta. E o próximo texto que vamos abrir está no livro de João, Evangelho de João. Abre aí e leia comigo. Está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 39 a 41, que diz o seguinte: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Se você olhar o contexto do Evangelho de João, do capítulo e versículos que acabamos de ler, é importante você sempre ver o contexto, ok? Por isso que é importante você ter uma Bíblia aí. Você vai perceber que o texto está dizendo que quem mencionou aquela palavra para Isaías, sabe quem foi? Foi o próprio Jesus Cristo. Então, se foi o Senhor, sabemos que o Senhor aí é também Jesus Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo. Mas será que foi só Jesus quem mencionou essa palavra? Por isso que está no plural? Ou tem mais alguém que disse isso? Tem mais alguém que se enquadra aí nesse versículo? Vamos ler mais um texto bíblico. E esse se encontra agora no livro de Atos, capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 25 a 27, que diz assim: e como ficaram entre si discordes e se despediram, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Querido, o livro de Atos também menciona o mesmo texto de Isaías, só que dessa vez você sabe quem o autor do livro de Atos diz que foi quem mencionou aquelas palavras: a quem enviarei e quem há de ir por nós, e o texto que se segue: o Espírito Santo. Você está entendendo, amigo? Está captando? O texto de Isaías 6, que diz que foi o Senhor quem falou. O livro de João menciona que o Senhor ali é Jesus, e o livro de Atos diz que o Senhor ali era o Espírito Santo. Algum erro? Claro que não. É por isso que o texto se encontra no plural. E quem há de ir por nós? Porque ali estava a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, diante de tão grandes evidências, existem algumas pessoas que ainda não acreditam na Trindade. Você sabia disso? Algumas igrejas, elas ensinam que não existe Trindade, que apenas Deus Pai é Deus, é divino, o Espírito Santo, dizem eles, é uma energia, e Jesus foi um profeta que teve a autoridade de Deus. E eles usam até mesmo algum texto bíblico. Na verdade, essa também foi a estratégia de Satanás. Você se lembra? Quando Satanás esteve com Jesus no deserto, ele usou a própria Bíblia para fazer com que Jesus caísse. E algumas pessoas estão usando a própria Bíblia para pregar contra a Trindade. E um dos textos que essas pessoas usam, cuidado, batem na porta aí de duplas, e aí você precisa saber, conhecer, para que você convide para entrar, mas você conduza a conversa. Porque são coisas simples, mas às vezes por falta de conhecimento o povo de Deus está perecendo. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você está vendo? E aí essas pessoas pegam esse texto e dizem assim: está vendo? A Bíblia diz que o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. O Senhor Deus é o único Senhor. Portanto, dizem eles, Jesus não é e o Espírito Santo não é. Mas seria isso de fato que o texto estava dizendo? Seria isso de fato que a Bíblia está ensinando? Que Jesus e o Espírito Santo não são deuses? Seria isso? Eles não são senhores? Você sabe muito bem que a própria Bíblia contradiz isso. Mas então o que quer dizer esse texto? Em primeiro lugar, amigo, você precisa entender que a palavra único, ela tem um significado. No nosso português, quando nós dizemos único, nós usamos a mesma palavra, tanto para uma unidade absoluta, quanto para uma unidade composta. Porém, na língua hebraica, existem duas palavras
para falar ou que podem ser traduzidas por único. Veja comigo, acompanhe comigo. Por exemplo, único pode ser a palavra hebraica Yehad, que significa uma unidade composta, ou a palavra hebraica Yahid, que significa uma unidade absoluta. Está dando para decorar? Não se preocupa não, mas fique sabendo, é uma unidade composta Yehad, unidade absoluta Yahid. Vamos ver alguns exemplos na própria Bíblia? Acompanhe comigo, abra aí no livro de Gênesis 2, verso 24, onde diz o seguinte: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. Em outras palavras, ali a Bíblia está dizendo que homem e mulher, duas pessoas, serão apenas uma só carne. Como a Bíblia diz que duas pessoas podem ser uma carne, ali a Bíblia está usando uma unidade composta, ou seja, uma carne composta de homem e mulher. E quando é unidade composta, você se lembra, a Bíblia usa a palavra Yehad. Tem um outro texto, acompanhe comigo, ainda no livro de Gênesis 41, verso 25, que diz: o sonho de Faraó é um só. Mais uma vez a palavra Yehad. Você conhece a história de José, que revelou o sonho de Faraó? Você se lembra quantos sonhos o Faraó teve? Foi um só? Não. Faraó teve 2 sonhos. Você se lembra? Um dos sonhos foi das espigas secas que engoliram as espigas cheias. E o segundo sonho foi o das vacas magras que engoliram as vacas gordas. Porém José vira-se para Faraó e diz: o sonho é um só. Como se foram 2 sonhos? É claro, amigo, ali José está usando a palavra Yehad, que é uma unidade composta, ou seja, um sonho. Na verdade, 2 sonhos com um só significado. Por isso, unidade composta. Vamos ver só mais um texto sobre esse assunto. E é isso aqui, ó, Números 13, verso 23, que diz assim, Números 13, 23, que diz: depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas. Amigo, um cacho de uvas. Sabemos que um cacho é composto por várias uvas. Por isso ali também a Bíblia usa a palavra, já decorou? Yehad, isso mesmo, uma unidade composta, um cacho composto por várias uvas. E o contrário também existe, quando é a unidade absoluta. Sabe qual é a palavra? É um outro texto da Bíblia que também se encontra aí no comecinho da Bíblia, Gênesis 2, verso 22, que diz assim: e disse, toma agora teu filho, teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Você sabe com quem Deus estava falando, não sabe? Você conhece a história. Deus estava falando com Abraão, e ele tinha um filho, Isaque. Mas ele só tinha um filho, Isaque. Isaque era apenas um, não existia outro Isaque ali juntinho com o Isaque, filho de Abraão, era apenas um Isaque. Portanto, quando a palavra de Deus diz para Abraão, o seu único filho, e usa a palavra Yahid, é porque só existia um Isaque, ponto final. Essa era uma unidade absoluta. Eu acho que você já está entendendo, né? Parece complicado, mas não é não. Yehad, quando a unidade pode ser composta por mais indivíduos, seres ou objetos. Yahid é um e ponto, acabou. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Lembra daquele texto que nós lemos agora? Deuteronômio 6, verso 4, onde diz que ouve, ó Israel, o Senhor, o Deus é o único Senhor. Aquele único ali, qual você acha que é? Yehad, ou seja, único, mas composto de mais pessoas, ou Yahid, um e ponto final. Quer ver comigo? Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ali, querido, a palavra é Yehad, ou seja, único Deus, composto, uma unidade composta de Pai, Filho e Espírito Santo. É impressionante, não é? É impressionante como a Bíblia tem resposta para tudo. A gente não precisa ficar inventando da nossa própria cabeça, porque a palavra de Deus, querido, é real. E ela traz respostas
para tudo, inclusive para um assunto tão sério e importante quanto a Trindade. Mas por que aquele texto? Amigo, esse livro que provavelmente você tem em suas mãos é um livro especial. E você tem que tomar muito cuidado com pessoas que leem textos fora do contexto para arrumar um pretexto. E muitas vezes é o que essas pessoas fazem com este texto e com outros que nos próximos estudos iremos tratar. Na verdade, esse não é um texto que prega contra a Trindade. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor Deus é o único Senhor, ela não está falando ou negando o Filho ou o Espírito Santo como Senhor. Ela está dizendo que naquela época existiam ídolos que o povo de Deus estava tentado a adorar, ou que outras pessoas acreditavam que eram deuses. Porém, a palavra de Deus estava combatendo a idolatria e não negando a Trindade. Estava dizendo, olha, por mais que existam diversos ídolos que vocês chamam de deuses, o nosso Deus é o único Senhor. É impressionante quando a gente passa a ler a Bíblia dentro do contexto, não é verdade? Mas, querido, não é só no Antigo Testamento. Nós iremos encerrar este nosso primeiro estudo lendo alguns textos do Novo Testamento e do Espírito de Profecia que são a favor da Trindade, que revelam a Trindade como ela verdadeiramente é. Por exemplo, Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20, que diz assim: Fazei discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Algumas coisas